Mais uma vez, Bolsonaro vem a público revelar o seu principal objetivo, o seu verdadeiro interesse e o seu grande medo, que é ser preso. Porque ontem no programa Pânico no Rádio, mais uma vez o Bolsonaro falou de prisão, falou de perseguição, que querem prender o Carluccio e falou o absurdo que não tem fome no Brasil. O Bolsonaro ele já tá delirando, porque ele tá com tanto medo por conta da entrevista do Lula, que foi acachapante, que ele já dá como certa a derrota dele e principalmente a prisão. Eu falo, ele tá batendo dentadura. E eu falo pra você, dá o like se você quer ver ele batendo mais ainda a dentadura. Então já deixa o like e coloque nos comentários se o Bolsonaro, ele de fato vai virar o tchutchuca da prisão ao invés do tchutchuca do Centrão. E claro, se inscreva no canal. Porque o Bolsonaro foi ontem ao programa Pânico no Rádio. O Lula foi ao Jornal Nacional, fez uma entrevista que foi acachapante pro Bolsonaro, ainda mais com contraste do que foi a entrevista do Bolsonaro na última segunda, péssima. E aí ele teve que reagir e foi ao programa Pânico no Rádio. E lá pelas tantas do programa Pânico, o Bolsonaro começou a falar de perseguição e fake news. Porque vocês sabem o que o Bolsonaro está tentando fazer. Desde o momento que ele foi lá ao Flow, ele começou a falar que, olha, fake news nem é crime. Estão querendo me prender, estão querendo prender os meus filhos por algo que nem criminoso é. Não está na Constituição. Então eu estou sendo um perseguido. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer fazer. Bolsonaro, ele quer falar que ele é um perseguido político nos julgamentos que estão correndo contra ele e que o Alexandre de Moraes, na verdade, ele está querendo prendê-lo para poder beneficiar o Lula. Essa é a narrativa que Bolsonaro está colocando na jogada. E no programa Pânico ele falou que o Carluccio, ele é muito visado, né? Porque querem que o Carluccio seja preso, estão querendo levar o meu filho para o banheiro da penitenciária para poder lutar em jiu-jitsu com ele, já que Carluccio, ele tem um jeitinho, né, de jiu-jiteiro. Os filhos do Bolsonaro, eles parecem que são lutadores de jiu-jitsu. E não tô falando aí nenhum tipo de ironia, parece que eles gostam de arte marcial. Mas isso aí é só uma observação que eu estou fugindo do vídeo. Voltando pra cá, ele começou a falar: ah não, meu filho é um perseguido. Obviamente ele é visado, querem que meu filho seja preso. De novo, essa história do Bolsonaro. Ele sempre faz isso porque ele está com medo de ser preso. E essa é a narrativa que o Bolsonaro está colocando na jogada. É a narrativa que ele está ensinando o gado. É a pedagogia dos bovinos. Ele vem e fala: olha, um processo que não tem lastro, é um processo de perseguição, então eu estou sendo preso injustamente, assim como os meus filhos estão sendo presos injustamente, principalmente o Carluccio. Só que o Alexandre de Moraes sabe dessa estratégia do Bolsonaro. E lá no discurso de posse com o presidente do TSE, o Xandão falou: olha, todas as minhas ações estão baseadas na Constituição. Eu não estou fazendo nada que seja feito fora da lei. Tudo que eu estou fazendo tem embasamento. E isso já foi feito, já foi falado pelo Alexandre de Moraes para evitar qualquer tipo de argumentação, qualquer tipo de especulação nessa linha que o Bolsonaro está fazendo do perseguido político. Porque o Bolsonaro, pessoal, vocês sabem muito bem que ele morre de medo da prisão. Ainda mais o que vai acontecer no pós-derrota para o Lula. E ele está com certeza que ele vai ser derrotado por conta da entrevista do Jornal Nacional. E você tem que se inscrever no canal agora. Então o que vai acontecer quando o Bolsonaro sair ou deixar a presidência da República? Ele perde todas as prerrogativas do cargo. Então ele não vai ter mais Augusto Aras para protegê-lo como se ele fosse um escudo peludo, não vai ter mais como fazer isso, os processos dele vão sair do STF e vão para a Justiça Comum. E o Bolsonaro, ele tem mais de 100 processos nas costas, que ele cometeu durante o mandato, fora os anteriores ao mandato, como aquela lá do bate-boca com a Maria do Rosário. Lembram disso? E aí, tem 2 inquéritos contra ele que a Polícia Federal já apontou crime, que é o vazamento dos dados sigilosos e também aquela associação mentirosa do Bolsonaro que ele promoveu dos imunizantes com a doença do Cazuza. Você sabe o que eu estou falando. Então ele vai ser preso. E mesmo que ele não seja preso, vamos supor aí, no melhor cenário possível, que ele não seja preso. São 100 processos. Ele vai ter que passar toda semana, ele vai ter que ir ao fórum, ele vai ter que dar um esclarecimento, ele vai ter que gastar dinheiro com advogado, vai ter que rolar muita rachadinha para pagar tanta equipe jurídica. Porque agora ele tem algumas proteções da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Mas depois ele vai perder isso. Então a vida de Bolsonaro vai ser um verdadeiro tormento jurídico e ele não vai aguentar, porque vocês sabem que o Bolsonaro, visivelmente, ele está abalado. Ele tem manchas vermelhas no rosto, que são manchas que muito indicam sintomas psicossomáticos, ou seja, mostram estresse e tensão por parte de Bolsonaro. E ele está com tanto medo que ele já começa a propagar essa narrativa, porque no momento que os processos contra ele começarem a avançar,
o gado vai falar assim, ah lá, ele é um perseguido, estão perseguindo o mito, estão perseguindo o Bolsonaro. É por isso que ele faz isso. E ele foi ao programa Pânico justamente para isso, para falar com a bolha, porque ele não consegue falar para fora da bolha. Isso está ficando muito claro, como está ficando claro que você está me boicotando se você não se inscrever, então se inscreva agora. E ele só fala para dentro da bolha. O que ele fez depois de ir ao programa Pânico? Ele saiu do Pânico e foi até o programa dos fisiculturistas lá, dos bombadões, o Mussi e o Renato Cariani. O Mussi é aquele palestrinha, tudo, cara, você vai falar assim pra ele, olha, isso aqui é uma bonequinha de pano, né, peruana. Ele vai falar assim, não, porque essa bonequinha de pano ela tá segurando uma lhama. A lhama tem uma carga proteica e então você tem que comer 7,5 gramas dessa carga proteica às 11h45 da manhã, porque tem que ser 27,30 segundos antes de você fazer o seu treino. E ele vai fazer isso falando na bicicleta ergométrica dele. O cara é um palestrinha, é um mala. E depois tem o Renato Cariani, que é aquele que fica tirando gordura do torresmo. Tem esse vídeo aí, eu não o julgo, né, dele tirar gordura do torresmo. Talvez eu fosse fazer o mesmo, né? Poxa, ontem, por exemplo, fui comer uma linguiça, me deu uma dor de estômago absurda. Mas ele foi lá pra falar do whey protein. E é sempre dentro da bolha. Ele não consegue furar a bolha. E aí os bolsonaristas falam, olha, mas olha o engajamento que ele teve no Flow. Olha o engajamento que ele teve também lá no Cara Tapa do Rica Perrone. Olha o engajamento que ele teve com o Cariani e com o Musi. E daí? E daí? Isso converte em voto? Se não converter, não adianta. Engajamento de internet. Esse negócio de engajamento, comemorar engajamento de internet, eu acho uma coisa tão patética. Parece torcedor de futebol que fica comemorando, não, olha só quanto dinheiro o meu clube tem aqui na camisa por conta do patrocínio Master. Olha só quantos sócios torcedores o meu time tem a mais do que o seu. O time dele não consegue ganhar um título, o time dele não contrata um jogador que presta, o time dele não consegue disputar um campeonato e fica atolado de dívida. Eles ficam comemorando quem tem mais sócio torcedor, quem tem o maior patrocínio master, quem vende mais camisa. É uma coisa tão boboca que não... Ah, mas é legal pra tirar sarro na cara. Tá, mas o concreto, título, tem? Não tem. Bolsonaro, voto? Tem? Não tem. Porque ele não fura a bolha. E ele precisa furar a bolha, mas ele não consegue. Eu acho que até cuspi aqui. Vamos lá, tome cuidado, hein? Porque se criarem um 4D, perdigotos vão voar até vocês. Ainda bem que não são perdigotos do Bolsonaro, né? Porque é capaz de voar a dentadura em você, aí você vai estar falando aqui, ó, vai vir, pá, vai pegar no seu olho, assim, que isso é a dentadura do Bolsonaro. E ele fala, além de não conseguir furar a bolha, ele fala umas asneiras que não fazem o mínimo sentido. Primeiro ele falou que no Brasil não tem fome. 30 milhões de pessoas passando fome e fala que não tem fome. Ah não, porque você não vai na padaria e tem um cara lá pedindo pão. É uma coisa assim, esdrúxula. Qual que é o mundo que ele vive? Ele, claro, ele sabe, só que ele está tentando desmascarar os resultados do IBGE. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Os resultados mostram 30 milhões de brasileiros passam fome. Mas o que ele está falando pro gado dele? Olha, isso é mentira também. São dados fraudulentos porque o próprio IBGE está contra a minha pessoa. O IBGE, ele é lulista. Porque o IBGE é do Lula. Essa é a narrativa que ele já está colocando na jogada. Só que se você sair à sua rua, der uma volta pelo centro, você vai ver que isso que o Bolsonaro está falando não tem o mínimo sentido e é mais uma enorme mentira. Porque o Bolsonaro, ele está morrendo de medo de virar não mais o tchutchuca da prisão, mas o tchutchuca do centrão, mas o tchutchuca da prisão, ou o tchutchuca do banheirão, o tchutchuca do sabonetão. Esse é o futuro de Bolsonaro. O tchutchuca, ele nunca vai deixar de ser o tchutchuca. Só que a única coisa que vai mudar vai ser o contexto da tchutchuquez.